Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este canal que tem como intuito expandir as nossas consciências e nos tornar seres humanos, mais humanos, mais capazes de perceber o quanto estamos distantes do propósito para o qual fomos enviados para esse plano, né? Obrigado vocês por assistirem os vídeos, obrigado vocês por dar um joinha, por compartilhar, por me ajudar a ajudar pessoas, né? Pois fazendo isso, acredito que não só aquele para o qual você compartilhou, mas você também é beneficiado, eu sou beneficiado. E a corrente do bem, a corrente do conhecimento, a corrente do visão fora da casinha, né? Visão fora da bolha aumenta, expande e as pessoas vão passando e nós vamos passando a enxergar a vida de uma proporção bem mais privilegiada. Eu assim acredito, né? Muito obrigado mesmo, gente, por vocês estarem sempre aqui comigo, nesse momento aqui, que eu considero um momento ímpar, onde nós podemos dissertar um pouco sobre alguns assuntos, né? E o assunto de hoje, eu quero falar sobre a morte, né? Sobre a morte, a tão temida morte, mas não é essa morte só que eu quero falar dela também, a morte física, mas eu quero falar da morte de muitos sentidos de nossas vidas, né? Por exemplo, né, a ignorância, né? Para que a ignorância morra, né, precisa nascer o conhecimento, né? Não é isso? Precisa nascer o conhecimento. Então, quando o conhecimento nasce, a ignorância morre, né? A ignorância quando eu digo a ignorância no sentido de conhecimento, né? Não estou dizendo a ignorância, as pessoas confundem um pouco, né? Quando a pessoa não tem bons modos para falar, é toda grosseira. Não estou falando de grosseria, estou falando de conhecimento. A ignorância está relacionada ao não conhecimento, né? Eu quero falar aqui um pouquinho disso, da morte da ignorância para o nascimento do conhecimento, né? Para a morte da valentia, para que nasça a mansidão, a morte da guerra para que nasça a paz, né? E assim por diante. Nossas vidas, ela é uma eterna metamorfose, né? Estamos sempre em transformação, passando por estágios. E o importante de passar bem pelos estágios, né, das nossas vidas, aquilo que vai sendo implantado, ou que nós vamos nos deparando no meio da nossa caminhada, é fazer bem feito, né? Para que não precisamos regressar e começar a caminhada novamente, né? Não que isso seja mal, mas quando nós fazemos bem feito aquilo que estamos aprendendo, quando passamos a praticar de maneira correta, não precisamos regressar e começar de novo. Então já estamos um estágio mais à frente, né? Mas se precisar recomeçar, recomeçaremos quantas vezes necessário for, até que possamos, né? Podemos entrar no sentido bom, perfeito e agradável da vida, né? Porque, como eu sempre digo, viver é uma dádiva, viver é um presente. Viver é o maior presente que Deus nos deu, é viver. Por isso que Jesus deu a vida para que nós pudéssemos ter vida, né? Deu a vida dele carnal, enquanto encarnado estava, para que nós pudéssemos ter vida e sermos livres, né? Sermos livres de todos esses males que eu disse aí, da ignorância, da guerra, né? Do ódio, da ausência de paz, da violência e tantas coisas, né? Se nós pararmos para pensar, gente, né, falar aqui um pouquinho rapidinho de guerra, né, de ignorância também, né, que a ignorância gera guerra. Em todas as religiões, né, todas as religiões tem os bons, né, aqueles que praticam da maneira correta, e tem aqueles que se desviam um pouco, né, se vamos olhar, pegar na parte histórica aí da Igreja Católica, ela fez no seu início cometeu muitas atrocidades, né, intentou muito contra a vida, né, humana, né? Então, se pegarmos a Igreja Evangélica, vamos ver que, né, um dos regimes aí que foi
implantado para poder ter a separação racial, né? Foi criado, idealizado por um pastor evangélico, Daniel François Millar, criador aí, idealizador, criador do regime apartheid lá para separar os africanos dos afrikaners, e aconteceu todas aquelas barbaridades lá. O Nelson Mandela ficou preso por 27 anos, se eu não me engano, para poder lutando, combatendo para que isso terminasse, porque isso não faz nenhum sentido. Né? Eu acho que alguém que... Porque, por mais que o Daniel François Millar, né, ele era o primeiro-ministro da África do Sul, por mais que ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, mas ele era ignorante, porque não deixou que morresse nele como se diz, o racismo, né? A parte racista dele, né? Ao invés dele matar, né? Asfixiar, não permitir que isso tivesse vida dentro dele, ele fez tudo aquilo que fez. Enfim, não quero entrar nesses méritos, só estou tentando passar para vocês que por mais que temos conhecimentos, muitas das vezes, né, ainda nos encontramos ignorantes. Em todas as religiões, em todos os meios, né, onde há ser humano, há ignorância. Né? Somos eternos ignorantes, porque eu posso deixar de ser ignorante hoje sobre qualquer um assunto, mas existem tantos outros assuntos que eu ainda vou continuar sendo ignorante. Né? Então a importância de termos cuidado, né? E procurar sepultar dentro de nós tudo aquilo que nos distancia do conhecimento, né? Porque através do conhecimento, como eu sempre digo, descortina todo um horizonte na nossa frente e a gente passa a enxergar a vida de uma maneira mais suave, mais tranquila, né? Mais agradável para nós mesmos. E uma vez que nós nos curamos dessas ignorâncias, quem se cura, como eu sempre digo, quem se cura o seu irmão, cura o seu pai, cura a sua mãe, cura a sua esposa, o seu esposo. Quem se cura o mundo, né? Leva conhecimento, e ao levar conhecimento, leva também a cura para aqueles que ainda estão na ignorância, né? Porque não nascemos para a ignorância, nascemos para o conhecimento, nascemos para o aprendizado, para a aprendizagem, nascemos para evoluir. Eu acho que esse é o propósito para o qual estamos aqui. Né? Porque eu acho que se eu, você, alguém se considera conhecedor de tudo, eu acho que a vida então está sendo ingrata com você, comigo, se eu tenho conhecimento de tudo, porque então eu estou no plano errado, né? Se esse plano aqui é de aprendizagem, de conhecimento, de evolução, e se eu já conheço tudo, o que eu estou fazendo aqui? Se aqui ainda estou, é porque ainda estou no meu processo de evolução e de conhecimento. Então assim, gente, quando morre, quando a gente asfixia dentro de nós, né, a ignorância, e passamos a ter conhecimento daquele assunto, nasce uma vida dentro de nós, morre uma e nasce outra, para que a semente, né, nasça. Primeiro ela morre, para depois ela germinar, para depois nascer uma nova planta, né? A sementinha morreu, nasceu o brotinho ali, e dali vai para formar uma nova árvore, né? Então se eu não morrer, se você não morrer, quando Jesus disse que quando morremos é que nascemos, né? Quando o apóstolo Paulo disse que viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, ele quis dizer que em momento algum nós perdemos. Não temos derrotas. Não podemos ser derrotados em momento algum. Né? Porque se eu morro aqui, se meu corpo físico aqui morre, logicamente que tem o dia, a hora certa marcada para que esse corpo aqui deixe de existir vida nele, deixe de existir o fôlego de vida, para que esse aqui morra, o meu espírito nasce totalmente livre. Só ele livre, está livre, né? Mas esse corpo primeiramente precisa morrer. Então quando o apóstolo Paulo disse, eu não entendia muito bem isso daí, mas quando o apóstolo Paulo disse que
viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho, tá tudo certo. Ele quis dizer, tá tudo certo. Tanto faz aqui nesse plano como outro plano, porque ele já tinha visitado outros planos, né? Quando ele disse que não sei se na carne, não sei se no espírito, mas fui levado para um lugar. Então, ele já tinha conhecimento de que há vida após a vida, né? Eu aqui defendo a vida após a vida, eu aqui defendo a reencarnação, o recomeço. Eu aqui defendo que Deus é um pai maravilhoso, que ele supre cada pontinho, cada necessidade das nossas vidas, ele completa. Basta que estejamos alerta, basta que tenhamos um coração mínimo sensível possível para ouvir as vozes que o tempo todo está falando do nosso lado, querendo nos conduzir para uma evolução. Basta que estejamos a esse ponto mínimo, que nós possamos perceber, ouvir, entender e passar a praticar aquilo que os seres de luz, amando do Mestre Jesus, quer fazer conosco, né? Quer que nós passamos a entrar nesse caminho que Deus traçou para nós desde quando ainda estávamos no útero de nossa mãe. Eu vou mais além, bem antes, né? Como ele disse para Jeremias, se eu não me engano, acho que foi Jeremias, ele disse: antes que tu nascesses, antes que tu foste formado no ventre de tua mãe, eu te conheci, te chamei pelo teu nome. Não sei se era Jeremias ou Isaías, vocês me perdoem aí, gente, mas está escrito lá, porque eu já li. Está escrito na palavra de Deus na Bíblia, porque eu já li. Estava falando já tinha traçado o caminho para esse, se é o Jeremias ou Isaías, eu acho que é Isaías. Já tinha traçado o caminho dele, ele já tinha traçado o seu caminho, né? Nossa caminhada, como disse não sei se foi o Albert Einstein, acho que é o Einstein, sim, ele disse que a bicicleta, quando nós montamos uma bicicleta, se nós pararmos de pedalar, nós vamos cair. A nossa vida também é assim, se nós deixamos de buscar conhecimentos, nós vamos cair, nós vamos tombar, nós vamos enferrujar, o nosso cérebro vai deixar de expandir, né? Ele também disse, o próprio Einstein também disse que uma vez que a nossa consciência se expanda, nunca mais ela retorna para o mesmo lugar. É só da onde ela expandiu para frente, para expandir mais. Então, para que nasça a inteligência, precisa morrer a ignorância. Para que nasça a falta de amor, para que morra a falta de amor, o amor precisa nascer. Para que nasça a compreensão, a incompreensão precisa morrer. E aí por aí vamos, gente, né? Trilhando nesse caminho de evolução. O caminho bom, perfeito e agradável que Deus, que Jesus, que os seres de luz, que os nossos mentores espirituais têm preparado e vem por diversas maneiras nos colocando no caminho da vida. Outro dia eu estava refletindo um pouquinho, né? E parei para pensar um pouquinho como a bondade de Deus é grande. Quando eu relatei a vocês que eu vi algo pulando dentro de mim, saltando na minha frente, e disse: pare! Você precisa se conhecer, você precisa se amar. Você está brincando de amor. Me deu aquela chamada, me chamou a atenção de uma maneira tão amorosa, que talvez se não fosse daquela maneira, talvez eu nunca perceberia. Mas Deus fez questão de fazer com que aquilo acontecesse para eu despertar para a vida. Assim como a onda não pode existir sem o mar, o ser humano não pode existir sem Deus, sem Jesus, sem a espiritualidade de luz que nos acompanha. Não temos vida fora disso. Eu que lido com bonsai, sou o iniciado na arte do bonsai, né, digamos assim, gosto muito. Tenho muita paixão por bonsai porque
através dessa arte milenar maravilhosa, me trouxe muitos benefícios. O principal deles foi a cura, né? A cura da minha ansiedade, né? Cura, que eu quero dizer assim, né? Porque nunca morre, né? Então a minha ansiedade ainda existe dentro de mim, porém eu não dou razão nenhuma a ela, eu não abasteço ela com nada. Então ela ainda existe aqui. Então assim, quando eu vou fazer a poda nos meus bonsais, eu corto um raminho ali, um galinho que está sobressaindo a forma que eu dei a ele, né, que está fora da forma que eu corto, aquele raminho deixou de ter vida. Porque ele só tinha vida quando ele estava ligado àquela árvore, àquela planta que eu cuido. Então, se eu me considero fora de Deus, fora de Jesus, fora da luz, eu não tenho vida. Daí, a gente percebe como a maioria dos seres humanos são infelizes. Eles brincam de ser feliz, postam em suas redes sociais uma vida maravilhosa, uma vida exuberante. Quando as cortinas se fecham, é aquela vida monótona, sem sentido, sem sabor. Na foto estamos perfeitos, no vídeo estamos perfeitos, comendo nos melhores restaurantes, vestindo as melhores roupas, visitando os melhores lugares. Ah, gente, o dia que vocês me verem fazendo isso, Deus tem me dado condições para viver uma vida abençoada. Mas o dia que vocês me verem fazendo isso, vocês podem ter certeza que eu estou vazio de Deus. Porque não tem necessidade. Eu não quero vender uma imagem a ninguém, de nada. A minha vida é eu e Deus. Eu não quero me exibir para ninguém. Eu não tenho necessidade, eu não tenho esse vazio dentro de mim de querer visualização, joinha, like. Não, quando eu peço aqui a vocês, eu peço para ajudar o canal, para que o canal cresça, para que chegue até mais pessoas. Mas eu vejo pessoas que vai chupar uma laranja, possa. Tudo bem, você quer fazer isso, você faça, meu irmão e minha irmã. Mas eu digo para você que você está tentando preencher um vazio da maneira errada. Você nunca vai conseguir preencher. Porque o dia que você tiver certeza que você está preenchido, você vai parar com essas besteiras. Não há necessidade. Há momentos que é só a gente mesmo e Deus, ou a gente, o nosso cônjuge, a gente com o nosso filho. Não tem necessidade de vender imagens para ninguém, né? Vender uma falsa impressão de vida bela. A nossa vida, ela é bela sim, porque Deus fez a vida boa, perfeita e agradável para nós vivermos, mas a vida não é isso não, gente. Esses vazios precisam ser preenchidos, verdadeiramente preenchidos em nós. Então assim, para que esses vazios deixem de existir, morram em vocês, eles precisam ser preenchidos. E aí sim, nascer um ser humano, ou uma parte na tua vida que você ainda não conhecia, assim como nasceu na minha. Eu achava que eu era preenchido em tudo, que eu era completo, que eu era full. Estava muito longe disso, ainda estou, obviamente. Mas eu estou no caminho, eu tenho bom ânimo para caminhar nesse caminho da evolução. Não é para me exibir para ninguém, não. É para me preparar bem para o meu retorno para a minha pátria. Aonde um dia, eu e você vamos voltar para lá. Nós somos daqui, o Mestre Jesus disse, somos passageiros, somos peregrinos. E um dia iremos regressar para a nossa pátria. Você tem se preparado para regressar para a sua pátria verdadeira? Eu tenho me preparado para regressar para a minha pátria verdadeira? Para o meu local de origem? É necessário nos prepararmos. Eu sou sincero e honesto com vocês. Todas as vezes que eu deito em minha cama para dormir, eu oro a Deus pedindo uma noite de sono tranquila. E eu oro a Deus também pedindo para que, se chegou o meu momento do meu desencarne, que o meu desencarne, na medida do possível, seja tranquilo também. Eu oro todos os dias me preparando para a vida e para a morte. Por quê? Por motivos óbvios. Não está escrito em nenhum lugar. Nenhuma voz desceu até mim e disse,
Você vai viver até os 50 anos. Ninguém. O dia da nossa morte é como um ladrão. Ele não marca quando vai invadir sua casa para roubar você, roubar seu carro, roubar qualquer coisa que pertence seu, não. A morte, ela vem em silêncio. Daí a necessidade de nos prepararmos todos os dias para a morte. E para a vida. Por que não? Para a morte e para a vida. Eu não perco com Deus, eu não perco nunca. Com Jesus eu não perco nunca. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. A vida é assim, gente. Perfeita. Perfeita. Porque Deus se preocupou até com esse ponto da minha vida, de perceber que eu estava distante do amor próprio, quando Ele enviou aquele ser de luz para... Eu não sei se é o meu eu interior, eu não sei quem foi, eu só sei que saiu dentro de mim, com aquela forma, uma energia na minha frente, me falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. Até com isso Deus se preocupou. Ele se preocupou entre aspas, porque Deus não tem preocupação com nada. Deus não é carente de nós não, gente. Deus não tem carência que eu adore Ele todo dia, não. Deus quer que eu reconheça somente isso, que eu reconheça a sua grandeza, a sua bondade infinita. Mas Ele não tem carência não, como eu disse no vídeo anterior aí, num dos vídeos anteriores, que Ele não tem crise com as nossas crises, não. Deus não é aquele pai que precisa ser bajulado pelo filho todos os dias, não. Longe disso. Deus quer que eu e você possamos evoluir dias após dias, para quando regressarmos para nossa pátria, aí sim, regressarmos para nós mesmos, verdadeiramente, que somos espíritos, habitando um corpo, para a evolução. Eu assim entendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletir um pouquinho mais sobre a importância de asfixiarmos algo dentro de nós para que outro algo floresça. Para que um nasça, o outro precisa morrer. Quando morre um homem de paz, nasce um homem de guerra. Quando morre um homem de guerra, nasce um homem de paz. E assim sucessivamente a vida segue o seu fluxo bom, perfeito e agradável. Então que possamos nos preencher cada dia mais com aquilo que nos traz evolução. E não com aquilo que nos traz mais e mais vazios. Bora viver a vida que Deus preparou antes que nós nascêssemos. Assim como Ele fez com Jeremias ou com Isaías. Eu não me lembro qual desses dois, mas foi com um desses dois. Assim como Ele fez com esse, fez comigo, fez contigo. Ok, gente? Vou parar por aqui. E vou agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui, por terem assistido o vídeo até o final, por acreditar no meu trabalho, por acreditar, por me disponibilizar um momento, um pouco da sua atenção, né? E que essas palavras que não são minhas, elas vêm de uma fonte muito mais evoluída que eu, muito mais evoluída que você, possa penetrar em nossos corações, em nossas mentes, e que a gente possa passar a viver uma vida bem mais harmoniosa com Deus, com Jesus e com toda a espiritualidade de luz, que possamos enxergar nas coisas mínimas as coisas mais importantes e que possamos viver a vida com muito mais tranquilidade. Gratidão a todos vocês por assistirem o vídeo. Obrigado vocês, mulheres lindas e maravilhosas, mulheres abençoadas, seres de luz maravilhosos. Obrigado a minha mãe, onde a senhora estiver, minha mãe. Obrigado pela oportunidade que a senhora me deu, por ter me carregado no útero da senhora para que eu pudesse estar aqui trazendo uma boa palavra para os corações que precisam de uma boa palavra, assim como o meu coração precisa. Gratidão, beijão no coração das minhas irmãs de sangue, minhas duas irmãs maravilhosas.
duas mulheres abençoadas que tive a oportunidade de ser carregado no colo por elas. Essas duas rainhas, essas duas mulheres que me faltam palavras para descrevê-las. Porque elas são muito importantes na minha vida, foram muito importantes nos meus momentos mais difíceis da minha vida. Elas cuidaram de mim juntamente com a minha mãe. Beijão no coração de todos e todas. Desculpa a emoção, gente. Dizer que, para mim, elas são como se fosse como se elas fossem minha mãe também. Minhas mães, né? São três, então. São três mães que elas cuidaram de mim, porque eu sou o caçula da família, com muito amor e carinho. Se tem uma coisa que Deus espera de mim e de você, é gratidão por aqueles que nos fazem o bem. É gratidão pela vida, é gratidão por tudo. Beijão no coração dos meus irmãos, esses chefes de famílias abençoados, esses seres iluminados, esses homens extremamente responsáveis. Bora cuidar, meus irmãos, do nosso lar, da nossa família. Bora cuidar de nossas vidas. Bora ter respeito por nós mesmos. E nós mesmos ter respeito pelas pessoas também. O mundo precisa de pessoas evoluídas para que a vida possa se tornar bem mais tranquila, bem mais boa, perfeita e agradável. Beijo no coração. Fiquem todos e todas com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijão. Tchau, tchau.